Bom dia, bem-vindos a mais uma Fast Talk da JTV. Hoje temos connosco o Nuno Tomás, diretor-geral em Portugal da Aiming, uma consultora responsável pelo relatório da Benchmark, que coloca Portugal na liderança dos países fiscalmente mais atrativos em termos de investimento em investigação e desenvolvimento. Nuno, muito obrigada por estar aqui connosco. Queria que nos explicasse melhor em que consiste este relatório que fazem anualmente e como é que Portugal está no número 1 entre estes 24 países analisados. Muito obrigado também por nos ter convidado a participar. Ora bem, o Benchmark é um estudo que nós já fazemos desde 2018 e o que procura é comparar a atratividade que os países geram do ponto de vista fiscal para a captação de investimento em investigação e desenvolvimento. Por isso, o que nós procuramos é comparar os mecanismos que os vários países vão disponibilizando da forma a tornarem mais atrativa a fixação destes polos de investigação e desenvolvimento, enfim, motor do crescimento económico, não é, dos países, daí a importância destes mecanismos de atração. Sendo um tema fiscal e sendo um tema competitivo, é muito importante perceber as dinâmicas que se vão estabelecendo, não é, e de que forma é que os países vão fazendo evoluir os seus mecanismos, e a mim já realiza este estudo desde 2018. Por isso, é outro aspecto também do estudo, é não só qual é que é a posição relativa, e de facto saímos muito bem posicionados nesta matéria, em termos de atratividade dos nossos incentivos, mas isso não é só por si um mecanismo para ficarmos estáticos, porque vão existindo evoluções e o próprio mecanismo também deverá evoluir de forma a conseguirmos manter a competitividade face aos nossos pares. Referiu que elaboram este relatório desde 2018. Não sei se tem variado o número de países a analisar, mas pergunto-lhe se este é também um recorde para Portugal ao longo destas várias edições. Portugal tem mantido desde já há alguns anos uma posição de destaque e essa posição de destaque vem essencialmente do valor absoluto. Estamos a falar de incentivos, estamos a falar de incentivos fiscais, estamos a falar dos benefícios do ponto de vista fiscal que as empresas têm por realização deste tipo de projetos. Por isso Portugal já tem uma posição, digamos, de destaque já desde há alguns anos. No entanto, o que é importante também perceber, para além desta atividade em termos absolutos, é de que forma é que os dispositivos vão evoluindo, não é? E de que forma é que são adicionados outro tipo de formatos, como por exemplo, se nós queremos apoiar empresas, startups, por exemplo, nas atividades de investigação e desenvolvimento, e startups que muitas das vezes em fases iniciais dos seus investimentos ainda não atingiram, digamos, os resultados positivos, ainda não são pagadores de impostos. É preciso também perceber de que forma é que os nossos mecanismos vão a essas empresas, e Portugal não tem, mas existem outros mecanismos que têm a possibilidade de um cashback, isto é, a empresa não paga imposto, mas ter a possibilidade de receber aquilo que seria o crédito fiscal se eventualmente já estivesse pagadora de impostos. E o estudo versa essencialmente também sobre estes aspectos, não só a generosidade do ponto de vista absoluto, mas também do ponto de vista das várias matizes que os vários esquemas têm nos vários países. E normalmente, que ferramentas ou mecanismos é que introduzem neste estudo? Ou seja, referente a Portugal, ou por exemplo a Espanha, que é um país que é ao lado e que é bastante semelhante às vezes em termos de ferramentas de apoio ao investimento. Que exemplos de mecanismos estão incluídos nesta análise? A Espanha, por exemplo, tem no seu mecanismo, aquele que eu referi, tem a possibilidade de um cashback, tem a possibilidade das empresas que não são pagadoras de impostos receberem de outra forma aquilo que seria o benefício fiscal, e tem também uma outra coisa que nós não temos, mas isso aí já é uma questão mais de mercado, que é a possibilidade do próprio crédito fiscal ser comercializado entre empresas. Isto é, a empresa que não pode beneficiar desse crédito fiscal poder transferi-lo para uma outra empresa pagadora de impostos. E enfim, a pagadora, e neste caso também, compraria o que seria o crédito fiscal. São mecanismos já um bocadinho mais evoluídos que tornam, enfim, mais próximo da realidade das empresas, as ajudas a empresas que realizam realmente estas atividades de investigação e desenvolvimento. E por cá, quais são os principais que são tidos em conta? O nosso mecanismo é um mecanismo já bastante maduro e é um mecanismo, do ponto de vista de estabilidade, já bastante estável, conhecido pelas empresas e que tem vindo, digamos, a ser robustecido do ponto de vista da forma como chega às empresas, tem essa virtude. Estamos num ponto onde esta generosidade
eventualmente deveria ser complementada com estes mecanismos, conforme eu referi aqui o exemplo de Espanha, e outros também que nós notamos no nosso estudo, a aproximação dos mecanismos à dimensão das empresas. Isso é algo que nós Portugal devia um bocadinho inspirar-se num exemplo vizinho, digamos assim. Vizinho ou internacional, não é? O nosso CIFID, que tem muitos méritos, não é? É o nome do incentivo fiscal que nós temos à investigação Exato. E desenvolvimento. Tem muitos méritos, tem, digamos, uma forma bastante estabilizada e conhecida das empresas, muito apreciada pelas nossas empresas, e nós podemos constatar isso num outro estudo que nós fazemos, que é o barómetro, que depois, enfim, teremos a oportunidade de partilhar quando sair a edição deste ano, onde as empresas dizem os mecanismos que mais favoráveis ou que mais utilizam para a investigação e desenvolvimento. Nós temos sempre o nosso CIFID numa posição cimeira. No entanto, da própria evolução que vamos tendo e vamos vendo com outros países, não é? Estamos num mercado competitivo, vemos que há outros países que estão a evoluir para este tipo de mecanismos. O cashback é um deles. A adaptação à dimensão das empresas é outro. Isso é uma constatação que nós vemos aqui no benchmark, é que de ano para ano vamos vendo os Estados a terem mecanismos de apoio dirigidos a grandes empresas e outro tipo de mecanismos com um formato diferente dirigido às PMEs. E ao longo destas 5 edições, se não houve nenhuma pausa, e corrija-me se estiver errada, que diferenças houve circunstancialmente entre as conclusões de um ao outro, ou pelo menos em relação a este ano, houve assim alguma surpresa? Surpresas não diria. Assim, se calhar o elemento mais relevante, e não é desta edição, já foi prévia, é a Alemanha ter introduzido um mecanismo semelhante. A Alemanha não tinha, semelhante ao nacional, ao português. Esse é um aspecto importante. Alguns aspectos importantes têm a ver também com a própria evolução dos dispositivos já existentes, nomeadamente há países que o tornam mais fácil, ter um acesso mais fácil, isto é, ser mais fácil para as empresas acederem a estes benefícios, e aí temos visto algumas mudanças, e também do ponto de vista de generosidade. Como disse inicialmente, é um ambiente competitivo, os Estados disputam os investimentos das empresas nestas áreas, são investimentos criadores de valor, por isso são áreas muito disputadas e a fiscalidade é um elemento muito importante para definir onde estes investimentos vão fixar. Exatamente, referiu aí, no fundo, as duas métricas principais pelo qual este benchmark se rege, que é a facilidade da candidatura ou a generosidade do incentivo em si, e no caso das candidaturas, Portugal está a meio da tabela. Em que países é que é mais fácil ou mais difícil haver provavelmente menos burocracia nas candidaturas? Nós temos como países mais fáceis, por exemplo, a França, o Reino Unido, Brasil, Polónia, os Estados Unidos, e são mecanismos que, do ponto de vista das empresas acederem a eles, têm uma maior facilidade e, por vezes, são mecanismos que não têm aprovação prévia, são mecanismos declarativos, em que as empresas declaram e depois são sujeitos à inspeção. Do ponto de vista da justificação dos próprios projetos, que é um outro aspecto também bastante importante, o nosso mecanismo CIFID é um mecanismo que carece de uma aprovação. Os projetos são apresentados, quer do ponto de vista técnico, e justificados em termos de investigação e desenvolvimento junto da entidade que os aprova, que é a ANI, não é? E a própria justificação financeira dos projetos, não é? Que custo é que a empresa incorreu. Existem outros países onde eles são declarativos, por isso não existe esta submissão de uma candidatura para ser aprovada, é declarativo e depois sujeito à inspeção. Convenhamos que para as empresas eventualmente é um mecanismo mais fácil, não é? Porque não tem esta carência de uma aprovação. E também do ponto de vista da própria análise, que no nosso caso é analisado por peritos, e noutros países, digamos que é sujeito a inspeções, mas não tem esta justificação da investigação e desenvolvimento. Para além do próprio âmbito do mecanismo, que o nosso é a investigação e desenvolvimento, por isso os projetos são encarados à luz de investigação e desenvolvimento, existem outros mecanismos que já permeiam também, e percorrendo o ciclo da inovação, aquilo que já está mais próximo do mercado. Por isso vão até à inovação. E certamente será também uma forma de tornar mais próximos das empresas e mais próximo do mercado. A AND é de facto um dos pontos também que o PRR toca, com o objetivo de ter até 2% do PIB, nível de investimento, até 2025, neste momento está no 1,6. Como é que analisa este investimento
quer das empresas, quer das universidades, na inovação em Portugal. Estamos no bom caminho. O desígnio dos 3% é já um objetivo um bocadinho rolante, não é? Já foi apresentado a meta dos 3% já por várias vezes. Nós fechámos o 2020 com 1,6, 1,62. Estamos no bom caminho em termos de nos aproximarmos, no entanto, ainda estamos bastante distantes da meta dos 3%. De realçar, e aqui em anos de pandemia, o reforço das empresas, isso é um aspecto importante em termos daquilo que é os investimentos declarados em investigação e desenvolvimento, aqui por oposição por alguma retração ao nível das universidades, mas da vitalidade das empresas e das empresas encararem estes projetos como fundamentais ainda que em períodos difíceis, e esse é um aspecto a sublinhar que nós retiramos aqui também das nossas conclusões. Muito obrigada. Agradeço também a quem nos acompanhou nesta Fast Talk sobre investimento em investigação e desenvolvimento em Portugal. Resta-me despedir e esperar que acompanhem os próximos vídeos em jornaleconómico.pt.